Pessoal, vamos estar falando agora a respeito de monômios, tá? Não vai ter aí no livro de vocês, mas é um conteúdo que tem que ser dado de acordo com a nossa matriz curricular, tá bom? Vou explicar para vocês e posteriormente vou estar passando uma lista de exercícios que vai estar lá disponível no Drive, tá bom? Para vocês estarem resolvendo aí exercícios que trabalham com a ideia aí a respeito de monômios, tá? Então vamos começar aí. O que são os monômios, né? Então, os monômios nada mais são do que expressões, né? Que são conhecidas como expressões algébricas, né? Que possuem multiplicações entre números e letras, né? Essas incógnitas aí são chamadas de letras. E a gente vai nada mais o que? Vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir esses monômios, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês verem, de monômios, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2x, né? Diz para a gente que é uma expressão algébrica, né? Que possui multiplicação entre números e incógnitas. Lembrando que essas incógnitas nada mais são do que letras, né? Então, aqui a gente tem esse caso, né? O x aqui está representando a letra e o número aqui, no caso, é o número 2, né? Então, a gente tem o produto entre um número e uma letra. O mesmo acontece para 4AB e assim de forma sucessiva, né? Então, 10x ao quadrado, 20xyz, 30abc e por aí vai, né? Então, a gente já viu o que é monômio, né? É uma multiplicação entre número e letra, bem simplesinho assim. Agora, a gente vai ver o que não é monômio, né? Porque, às vezes, a gente se depara com essa situação e aí a gente não sabe do que se trata, tá? Quando que eu vou ter uma expressão algébrica que ela não será um monômio, né? Quando ela apresentar pelo menos uma adição ou subtração, ou ainda mesmo quando possuir alguma divisão por incógnita, ou seja, pela letra, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de situações em que não se trata aí de monômio, né? E como que a gente identifica que não é um monômio, beleza? Então, a gente vai ter essa situação de exemplos de não monômios, né? Como, por exemplo, 2x mais 2y, né? Professor, por que elas não são monômios? Porque nesse caso aqui específico, pessoal, dá para a gente notar que aparece aqui uma adição entre a expressão 2x mais 2y, né? E isso aqui tira a ideia de monômio, lembrando que monômio nada mais é que uma multiplicação entre um número e letras, tá? Olha só, falei no plural, número e letras, tá? Outro caso aqui é quando a gente tem a divisão, né, de um monômio por outro, né? A gente tem a divisão aqui do monômio por outro, né? 2xy é um monômio, 4a também é um monômio, só que eles não serão, né, exemplos de monômios quando existir essa divisão aqui, ó. Tá bom? Ou, por exemplo, 3y mais 2e menos 7f, onde a gente tem aqui uma subtração e uma adição, beleza? Então, monômios nada mais é que o produto, né? A multiplicação entre número e letras, né? No caso, essas letras são chamadas de incógnitas, tá bom? Beleza. Depois que a gente vê aqui a respeito, né, dos monômios, o que eles são, simplesmente, né, multiplicação entre números e letras, a gente vai ver aqui agora as partes que ele possui, né? Ele possui algumas partes. Quais que são essas partes? Vou dar aqui os mesmos exemplos. O monômio ele é dividido aí, pessoal, em duas partes. O número, ele recebe um nome especial, né? Esse nome é chamado de valor numérico. Já a letra recebe o nome de parte literal. Vou repetir. O número, ele recebe o nome de valor numérico, já a letra recebe o nome de parte literal, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, esse primeiro caso aqui, né, que é o nosso monômio que a gente tem aí. A gente tem aí que o seu valor numérico é quanto? O seu valor numérico é 2 e a sua parte literal é o x, né? No caso, a letra. Lembrando aqui, pessoal, que as letras recebem o nome de incógnito. Qual que seria, por exemplo, 4AB? Qual que seria o valor numérico e qual que seria a parte literal? O valor numérico, professor, é o número 4 e a parte literal seria o AB. O mesmo acontece para 10x ao quadrado, valor numérico 10, valor parte literal x ao quadrado. O mesmo acontece para os demais. E aí vai acontecer o seguinte caso, né? Esses aqui que eu coloquei o pontinho de interrogação, que a gente tem aqui o y
e a gente tem aqui, depois da vírgula, o b elevado à terceira potência. A gente sabe que as letras aqui, tanto o y quanto o b elevado à terceira potência, ou b ao cubo, a gente sabe que elas recebem o nome aí de parte literal. Só que qual que seria o valor numérico aqui? Pessoal, apesar de não aparecer, né, devido ser o elemento neutro da multiplicação, o valor numérico nada mais é que o número 1, né? Então eu tenho aqui um y e um b elevado à terceira potência, ou apenas b elevado à terceira potência, tá? Não é que não exista, né, o valor numérico. Simplesmente o fato, né, do valor numérico não aparecer nesse caso, porque é referente ao elemento neutro da multiplicação, que seria o número 1, tá bom? Então, quando só aparece a letra, significa que o valor numérico vale 1 e a parte literal ainda continua sendo as letras, tá? No caso, as incógnitas, como, por exemplo, o 100. Nesse caso, 100ax elevado à terceira potência, né? O 100 é o valor numérico e o ax elevado à terceira potência é a parte literal. Beleza? Espero que não tenham dúvidas, né? Beleza. Além disso, né? Além da gente ver aí o que é o monômio, né? Quais que são aí, no caso, as partes que ele possui, a gente vai ver também o seguinte, né? A gente vai ver a respeito do grau que o monômio possui. Ele possui alguns graus, né? E esses graus a gente vai ver agora. Como que a gente determina qual que é o grau do monômio, né? Então, vamos lá? Para um monômio com coeficientes não nulos, tá? Agora eu vou comentar para vocês a respeito disso, temos que seu grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Então, olha só, vamos usar os mesmos exemplos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2x. Eu quero saber, eu pergunto para vocês, meninos, determine para mim qual que é o grau desse monômio. Como que vocês vão verificar o grau do monômio a partir, né, do seu monômio? Por exemplo, o 2x, da seguinte maneira. Vocês vão verificar a parte literal referente àquele monômio. A parte literal não é justamente os números? Então, se é justamente os números, vocês vão verificar para mim qual que vai ser o expoente, né, desse cara, né? Então, a gente vai ver lá qual que vai ser o expoente desse cara. A partir desse expoente, a gente vai descobrir aí qual que vai ser o grau dele, se eu pedir, por exemplo, para vocês. Por exemplo, 2x. Eu quero saber qual que é o grau do monômio 2x. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2x. Qual que é o grau do monômio? No caso, o valor numérico não me interessa para mim fazer essa análise. Eu vou sempre fazer essa análise baseado na parte literal, referente à letra. Professor, mas o x não tem expoente. Tem sim, né? Ele não precisa de aparecer, mas o expoente do x é quanto? É 1. Então, a partir, né, desse expoente, eu vou determinar qual que é o grau do meu monômio. Nesse caso específico, o grau do meu monômio é quanto, pessoal? O grau do meu monômio é o número 1, né? Então, eu vou falar que o meu monômio possui grau 1, beleza? Depois, né, a gente tem esse caso aqui, ó. Por exemplo, 4AB, que é o nosso próximo exemplo aqui, para a gente determinar o grau do nosso monômio, né? Então, eu vou pegar ele aqui e vou verificar o grau dele. Então, eu tenho ali o 4AB. O valor numérico aqui nesse caso específico, né, pessoal, não me interessa para mim poder verificar o grau do meu monômio, porque eu não tenho interesse nele. Eu simplesmente vou observar a sua parte literal. Nesse caso, a parte literal é referente a B. A gente viu anteriormente que, apesar de não aparecer, mas os expoentes aqui do A e do B são respectivamente 1, e a gente simplesmente vai somar esses expoentes. 1 mais 1 é 2, então eu posso concluir, né, devido 1 mais 1 aqui, ó, C2, eu posso concluir que esse monômio meu é de grau 2, né? Eu falo que esse monômio é de grau 2. Então, basta, né, a gente somar, né, os expoentes da parte literal, né? Por exemplo, 10x ao quadrado, esse daqui é de grau 2, esse daqui vai ser um aqui e um aqui, ó. Eu vou somar os três, né, porque o x tem expoente 1,
o y tem expoente 1 e o z tem expoente 1. Esse cara aqui, ó, vai ser de terceiro grau ou de grau 3, tá? 30BC também vai ser de terceiro grau. 2Z vai ser de grau 1. O y vai ser de primeiro grau. O b elevado à terceira potência vai ser de terceiro grau. E o ax elevado à terceira potência, aqui no a gente tem um expoente 1. E 1 mais 3 são 4. Esse aqui vai ser de quarto grau, beleza? Então, dessa forma aí que a gente consegue determinar, né, o grau do nosso monômio, caso eu pergunte para vocês qual é o grau do monômio, beleza? Referente a determinar o grau do monômio, é isso daí. Ah, pessoal, lembrando, né, que eu esqueci de falar para vocês o seguinte, quando a gente tem um valor mais ou menos assim, ó, 2, eu posso dizer que 2 também é um monômio. Sabe por quê? Porque eu posso vir aqui, ó, e falar que 2 vezes x elevado a um expoente nulo. A gente já viu isso daqui, que eu expliquei para vocês lá nas potências, que tudo elevado a zero é quanto? É 1. Então, eu vou ter que, nesse caso, que 2 vezes 1, porque x elevado a zero é 1, vai ser igual a 2, o que demonstra para a gente que o 2 também é um monômio, tá? Então, qualquer número inteiro aí também é monômio, tá bom? Professor, qual que é o grau dele? O grau dele é 0, né? Ele não possui grau aí nesse caso. Não tem como a gente determinar, porque ele não tem aí, nesse caso, parte literal, tá? Ele só tem coeficiente numérico, fechou? Antes que eu me esqueça, né? Senão eu esqueço aí, depois eu pergunto e vocês não vão saber responder. Beleza? Além disso, a gente vai ver sobre a semelhança dos monômios, né? Dá para a gente fazer algumas operações entre os monômios, né? E nesse caso, para a gente fazer essas operações, só é possível quando os monômios são semelhantes. Por isso que a gente vai aprender sobre semelhança de monômios. Como, por exemplo, né? Como que eu determino se um monômio é semelhante ao outro? Observando apenas a sua parte literal. Se a parte literal for idêntica, eu digo que os monômios são semelhantes. Então, eu vou repetir. Para um monômio ser semelhante ao outro, a sua parte literal tem que ser idêntica. Como, por exemplo, esse primeiro carinha aqui do 3A. A gente tem que a sua parte literal é A. Eu vou observar, no caso aqui na minha segunda coluna, né, que a gente vai fazer um esqueminha aqui para ligar eles, eu vou observar aqui na minha segunda coluna qual desses valores que tem a parte literal A. Nesse caso, é o número 6A. Então, eu posso dizer que 3A é semelhante a 6A, beleza? Então, a gente vai fazer esse esqueminha aqui, ó, né, observando aqui a primeira coluna, em relação a essa segunda coluna, tá? A gente vai fazer essas associações aqui para a gente determinar quais são os monômios semelhantes, tá bom? Por exemplo, 7AB. A parte literal é AB, lembrando que sempre que, né, que a gente for observar se um monômio é semelhante ao outro, basta a gente comparar as partes literais, e nesse caso eu já tenho o primeiro aqui que tem a mesma parte literal que o 7AB, né, que é o 8AB, então eu digo que 7AB é semelhante a 8AB, 8A ao quadrado, né, no caso aqui, minha parte literal é a ao quadrado. Então, tá aqui, ó, a ao quadrado. O único que tem a ao quadrado aqui é o 9a ao quadrado. Eu também digo que 8a ao quadrado é semelhante a 9a ao quadrado. E o mesmo é válido para os demais, né? Por exemplo, 5ax, semelhante a ele aqui é 10ax. Vocês viram que não tem relação nenhuma com o coeficiente numérico? Apenas com a parte literal. E restou aqui para a gente apenas, né, o AY com o menos 15AY, né? Nesse caso, vocês podem ver até que o coeficiente numérico é negativo e não tem problema nenhum, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que 3A é semelhante a 6A, 7AB é semelhante a 8AB, 8A ao quadrado é semelhante a 9A ao quadrado, 5AX é semelhante a 10AX, e 6AY é semelhante a menos 15AY, né? Lembrando que o coeficiente numérico dada tem a ver, né? A gente só observa aqui, no caso, a parte literal. Se as partes literais são iguais, significa que eles são semelhantes, beleza? Isso em relação a monômios semelhantes, né? Agora a gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir, no caso, esses monômios, né? Vamos lá ver como que a gente faz isso? Então, a respeito da adição e subtração de monômios, né?
Então, na adição ou subtração de monômios com a mesma parte literal, ou seja, quando as letras são iguais, adicionaremos ou subtrairemos os coeficientes entre si e manteremos a parte literal. Vamos pegar esse aqui como exemplo. 2A mais 14B mais 5A mais B. Como que eu vou fazer para somar isso daqui? Eu vou fazer da seguinte maneira, observe. Primeira coisa, na matemática, quando a gente faz esse processo que eu vou fazer aqui agora, a gente chama de agrupamento. O que é agrupamento? É juntar. Eu vou pegar os monômios que são semelhantes e vou juntá-los. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui no primeiro caso, o 2A, ele é semelhante a 5AB, eu simplesmente vou colocar ele juntinho aqui, ó, pertinho do 2A, e depois o mesmo processo eu vou efetuar em referência ao 14B e ao B, né? Por quê? Porque eles também são semelhantes, né? Então vai ficar 5A mais 14B mais B. O que eu fiz? Eu agrupei os termos semelhantes. 2A mais 5A e depois 14B mais 5B. E vou fazer a operação entre eles, né? Como que eu faço essa operação, professor? Eu vou repetir a parte literal e vou somar os coeficientes numéricos. 2 mais 5 são 7. Então, o resultado disso aqui é 7A, mais vou repetir a parte literal e vou somar o coeficiente numérico. Ah, professor, o B não tem coeficiente numérico. Tem sim, só não aparece. Quanto que é o coeficiente numérico dele aqui? É 1. Ele está multiplicando ali o B, ó. Então, ele tem 5 coeficiente numérico. 14 mais 1 é 15, então eu vou ter aqui 15B. Então, eu vou ter como resultado 7A mais 15B, tá bom? Isso se tratando da adição. O mesmo acontece na subtração. Não tem diferença, tá? É a mesma coisa. Como, por exemplo, 3A mais 4B mais 7A mais 3B. Professor, se eu usou as mesmas letras, não tem problema, tá, pessoal? A gente pode fazer aí com várias letras aí que a gente usa a mesma regrinha. Primeira coisa, agrupar os termos que são semelhantes. Só tem esses dois aqui, então eu vou pegar o 3A mais o 7A. Depois eu vou pegar os outros, né, e agrupá-los também. Por exemplo, como 4B mais 3B. Beleza? Esqueci de colocar igualzinho aqui, ó. E esse aqui, final, é a resposta. 3A mais 7A, a gente mantém, né, a parte literal e somos coeficientes numéricos. 3 com 7 são 10, então eu vou ter 10A, mais 4B com 3B, vou totalizar 7B. Então tá aí a adição aí de monômios, beleza? Agora a gente vai ver aqui agora, né, pessoal? Vamos pegar aqui, aproveitar, vou fazer outros exemplos. Eu até esqueci de fazer aqui com vocês, já ia lá para a multiplicação. Essa vai ficar para a próxima aula. Vou deixar para a próxima aula, meninos, para a gente fazer aqui subtração, multiplicação e divisão, beleza? Não vai ficar muito longo aqui o vídeo. Então, valeu.